Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus seja em nossos corações. Aqui estamos mais uma vez no Centro Espírita André Luiz, com muito carinho para acolhê-los e para que venhamos a refletir uma vez mais sobre os ensinamentos evangélicos de Jesus, nosso guia e modelo maior. Hoje abordaremos a temática relacionada aos desafios de vida. Todos nós somos hoje arrojados em inúmeros desafios que nos assolam, que nos angustiam, que geram em nós desequilíbrios variados. E como nós temos enfrentado todos esses desafios inúmeros diante de um mundo em constante transformação, diante de um momento de transição planetária, em que somos convidados a realizar de maneira diferente, por sermos cristãos. Jesus já nos ensinou a sermos o sal da terra, a realizarmos de maneira diferente, a transportar as montanhas, a compreender, sobretudo, que bem-aventurados somos quando enfrentamos aflições. E Joana de Ângeles vem a nos ensinar sobre os desafios da vida, a vitória sobre a depressão, na medida em que avançamos em experiência e assim superando cada dia mais as situações que nos afligem, conforme a bem-aventurança ensinada por Jesus, nós conseguimos angariar a autoiluminação. Porque muitas das vezes nos afeiçoamos e nos aferramos às ocorrências infelizes, mas ao observarmos a natureza, percebemos que a floresta cresce em silêncio e que a queda de uma árvore causa grande ruído. As nossas quedas podem causar grande ruído, mas a marcha inexorável do processo evolutivo ele segue. E assim podemos, sim, sacudir a poeira dos pés e seguir adiante, mesmo que caindo ou claudicando, superando assim os desafios diários. Quando Jesus veio a nos ensinar sobre transportar as montanhas, ele veio nos alertar sobre a possibilidade que temos em nosso interior ao despertarmos o Deus interno, o Cristo interno, como nos ensina Joana, a transpor as montanhas da má vontade, da preguiça, as montanhas do orgulho, da vaidade, para que lapidando o nosso interior pudéssemos, sim, superar os desafios. Quando nos colocamos numa postura receptiva das virtudes, do reequilíbrio interior, alcançamos, inevitavelmente, esse processo evolutivo que nos edifica por dentro e nos leva a evoluir em espírito e verdade, para que tenhamos maiores condições de progresso. Passamos a compreender a lei de causa e efeito também a partir das lições valiosas da doutrina espírita. E entendemos de uma vez só que nada, absolutamente nada, nos acontece por acaso. Ainda que alcançados pela doença, pelos desequilíbrios variados, podemos retirar deste momento o melhor aprendizado possível, pois que também o sofrimento, como nos ensina Joana de Ângeles, em busca de paz e harmonia interior, é também um talento, o sofrimento. Na medida em que podemos retirar dele, do momento infeliz, a construção necessária para a edificação de nós mesmos. Os desafios são inúmeros, é verdade. E muitas das vezes sentimos que a cruz bate em nossos ombros de maneira mais forte. O Cristo caiu 3 vezes no Calvário.
também nos deixando essa lição de que sim, iríamos cair, iríamos sentir dificuldades, mas que deveríamos, sobretudo, persistir e não desistir da nossa própria existência, de cultivar o auto-amor, a perseverança diante daquilo que nós queremos construir para melhor em nós mesmos, porque também toda conquista muito fácil logo é esquecida, mas as conquistas nobres, verdadeiramente boas, e que fazem com que possamos evoluir, elas são desafiadoras. Quanto mais alto se quer subir ao cume da montanha, mais difícil é a trajetória e a jornada. Assim, quando almejamos algo para melhor, sentimos as resistências variadas, principalmente as resistências íntimas em nossos corações, que ainda egoístas, acreditamos ser merecedores de privilégios que não detemos. E Deus, em sua infinita bondade e justiça, que a todos trata por igual, fazendo com que suba o sol para todos e que chova sobre justos e injustos. Nós vivemos esses desafios diários, com as lições de que necessitamos, e assim para ascender é necessário esforço contínuo. E aquilo que Joana nos coloca como sendo a vontade bem direcionada. Porque a alavanca do espírito é a vontade e o pensamento. Por meio destes, nós alcançamos objetivos sublimes e conseguimos superar as nossas más inclinações. O ensinamento maior da doutrina espírita caminha desta maneira, nos ensinando a superar o nosso egoísmo. Porque o orgulho nos trava o progresso. A vaidade nos gera a cegueira, que faz com que não enxerguemos aquilo de que precisamos melhorar. A catarata do orgulho nos torna prepotentes, coléricos e trava o nosso processo de evolução. A impaciência faz com que os problemas se agigantem diante de nós, quando na verdade são menores do que pensamos. Os desafios diários podem ser superados se aplicarmos os ensinamentos evangélicos com sinceridade e amor, com boa vontade, conforme Jesus disse no diálogo com Hanan em A Boa Nova, que não existiria melhor cinzel do que o da boa vontade e o mármore formoso do amor que edificaria os homens e o seu reino já na terra e no interior de cada um. E assim nós podemos lapidar diariamente e sacrificarmos-nos, não no sentido do holocausto, dos sacrifícios físicos e exteriores meramente, mas sacrificarmos sim o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, para que venhamos a enxergar a vida por uma nova perspectiva, a perspectiva da Boa Nova, que nos traz essas notícias belíssimas de que sim, estamos fadados ao progresso, sim, estamos fadados à alegria verdadeira e genuína, sim, seremos felizes se estivermos em consonância com a vontade do Pai Maior. E Jesus assim nos convidou a sermos os seus servos e a seguirmos com Ele em segurança, porque Ele é o pastor. É Ele a porta de entrada para que venhamos a encontrar as pastagens de equilíbrio íntimo. Então, muitas das vezes, nos encontramos nos mares encapelados da vida, com inúmeros desafios, e Jesus se encontra adormecido em nosso interior, como se encontrava na barca com os discípulos. E no momento de medo, de angústia e de terror,
que venhamos a vivenciar, que possamos estar também despertos o suficiente para acordar Jesus em nosso interior, para acordar o Mestre que diante da tempestade silenciou a natureza, para que venhamos a silenciar o nosso interior diante dos alaridos diversos que nos cercam, sejam das dissensões, dos ódios, dos rancores, da inveja, daquilo que muitas das vezes está nos perturbando por dentro, atrapalhando o nosso sono, nos causando cada vez mais melancolia, para que venhamos a ter uma melhor noção e enxergar o desafio à nossa frente como oportunidade bendita para recomeçar, para nos reequilibrarmos, para nos superarmos e assim construirmos cada vez mais a fortaleza íntima necessária para seguirmos adiante em nosso processo evolutivo. Não foi por outro motivo que Paulo de Tarso nos legou a lição dizendo: se quereis seres fortes, se quereis fortaleza, se queres fortaleza, então enfrentarás tribulações. Na vida só teremos tribulações. Também nos ensinou Jesus. E para nos deixar o legado de verdade, ele já nos concitava a autossuperação, dizendo que na vida não teríamos facilidades, porque se faziam aquilo que faziam a ele, que era o ramo verde, o que não fariam a nós, os ramos secos, ainda necessitados do aprendizado de amor, e que atravessaríamos com as nossas cruzes, porque Deus não dá uma cruz maior que não possamos carregar. Com as nossas cruzes atravessaríamos o calvário da existência para a autoiluminação. Então não podemos nos esquecer dessas luminosas lições no dia a dia, quando somos convidados a perseverar toda vez que uma porta se nos fecha, toda vez que não dá certo um relacionamento afetivo, todas as vezes que, tentando e buscando com sinceridade e honestidade, com dignidade os nossos sonhos, somos convidados a outros rumos inesperados de nossa vida e que acreditamos ser até equivocado porque não estavam planejados, mas mais adiante, anos à frente, entendemos a lição que nos foi legada e compreendemos que tudo está em ordem, sim, como oportunidade bendita de experiência e evolução. Porque nós temos o planejamento reencarnatório. E é ele que nos guia diante de nossa existência para o aprimoramento e o aperfeiçoamento moral que necessitamos. Então, por isso que os desafios nos são colocados no caminho. Sejam nas relações sociais, comerciais, nas relações afetivas, familiares. Inúmeros são os desafios colocados para que venhamos a perdoar, a cultivar mais paciência, serenidade e harmonia interior, para que saiamos dessas situações de desafio melhores do que quando a enfrentamos, melhores em espírito, porque assim nós reiteramos isso sempre que falamos em palestras. O objetivo essencial da existência e de estarmos reencarnados é o nosso processo de evolução moral. E não só angariar títulos e bens materiais, construir a nossa autoimagem somente, não. Mas para muito além do ter, o ser é fundamental. Então, por isso nós estamos reencarnados nessa escola maravilhosa que é a Terra, para diante desses desafios de transição inúmeras que estamos vivendo, em que a certeza se torna infantil quando aferrada à matéria, às questões transitórias da vida, mas quando consolidada a certeza do amor, a certeza em Deus, a certeza nos postulados trazidos pelo modelo e guia da humanidade, Jesus, aí não mais insegurança,
Não mais medos ou temores que arrefecem com o tempo, porque estamos com a casa mental, com o nosso equilíbrio físico, psíquico e espiritual, edificados sobre a rocha, e não mais sobre a areia, porque tudo na Terra é transitório, as posições, os momentos, tudo transita e passa inevitavelmente. Em um momento estamos a sorrir, alegres, para em um segundo momento, questões de horas, muitas das vezes, estarmos tristes, chorosos. A vida tem passado como um átimo diante de nossos olhos, rapidamente e célere, mas sempre nos convidando a perseverar cada vez mais, a termos aquilo que Jesus nos ensinou, bom ânimo, a pedir e buscar para que encontremos os reequilíbrios necessários. Pedi, batei, buscai, são verbos destacados por Emmanuel em suas mensagens em Via de Luz, para demonstrarmos a ação interior, no sentido de buscarmos, para encontrarmos, de batermos a porta para que essa se abra. Mas é necessário saber, sobretudo, também pedir. E aqui, diante dos desafios da existência, nós temos mais uma ferramenta sublime de evolução e esclarecimento, que é a oração. A oração nos religa a Deus. A oração nos concita a humildade. A oração nos proporciona intuições valiosas, porque os benfeitores que nos seguem e que nos protegem e que querem o nosso melhor na existência, que tenhamos uma reencarnação completa, uma reencarnação exitosa, como os espíritos completistas, conforme nos destaca André Luiz em suas obras. Eles nos intuem para melhor a partir da oração. Mas é necessário nos entregarmos a esse momento de silêncio interior, para que venhamos a ter maior clareza do que realizar, de como discernir. E todas as vezes que tivermos em dúvida, diante de uma atitude a tomar, façamos aquilo que Amélia Rodrigues nos colocou em Trigo de Deus. Logo no início da obra, quando ela destaca, sempre que tiverdes alguma dúvida de como agir, orar e, sobretudo, questionar como ele, como o mestre agiria diante desta situação. E teremos o equilíbrio necessário para vislumbrar a melhor solução possível, que certamente será pautada na paz, será pautada no perdão, no amor, na compreensão, na abnegação, no silêncio, e muitas das vezes também ter em particular com o nosso irmão, para que venhamos a ganhar esse irmão e não a perdê-lo, que venhamos a ter equilíbrio e não mais discussões, que venhamos a ter bondade e não mais dissensões, que passamos a abrir mão das disputas infantis, das competições desnecessárias e que apenas nos arrojam em mais desequilíbrios de ansiedade, transtornos variados de pânico, ansiedade, em depressão e insônias inúmeras, que venhamos a abandonar tudo isso que são os sofrimentos voluntários, para não sobrecarregarmos os nossos ombros com pesos que não fazem parte da nossa bagagem de viagem, que pode ser mais leve ao longo da existência tão curta que temos, para vivenciarmos aquilo que nos é necessário na atual encarnação. Nos despojarmos das bagagens inúteis, do ódio, da mágoa, das diferenças que muitas das vezes nos convidam e querem que nós venhamos a dissentir com o outro, discutir sem necessidade. No momento atual de mundo, vivemos o convite in termino à belicosidade,
a guerra, as dificuldades que nos cercam, sempre convidando a cólera, a perdermos as estribeiras, a dissentirmos uns com os outros por conta de ideologias e ideias transitórias, quando, na verdade, o mais importante para a vida e para Deus é amarmos-nos uns aos outros, como Ele nos amou, como Jesus nos amou como guia e modelo da humanidade. Deus permitiu que Jesus viesse para que, sendo Ele o nauta da nossa embarcação chamada Terra, pudesse nos guiar pelo caminho seguro da verdade, do amor que nos liberta. Então, ao invés da violência, ao invés de nos colocarmos nas fileiras da desesperança, dos ódios, dos discursos infelizes, que venhamos a engrossar as fileiras da esperança, da bondade, do amor, da paciência, da serenidade, do bom senso, do equilíbrio, nos alijando de preconceitos, sabendo ouvir os contrários com paciência, mas, sobretudo, compreendendo que estamos encarnados para servir e auxiliarmos-nos mutuamente e vivermos aquilo que nos ensinou Jesus, que é a vera fraternidade. A fraternidade é mais importante do que as disputas. A amizade é superior às injunções transitórias. A união da família é mais relevante do que as separações e dissensões desnecessárias, do que as discussões vazias nas redes sociais, por questões que passam e transitam. E verificaremos mais adiante que não se sustentam também com o tempo, porque se não encontram amparo no amor, toda a erva daninha, toda a árvore que não foi plantada por meu Pai será arrancada e lançada ao fogo, como nos ensinou Jesus. Então não devemos perder de vista a base fundamental de nossa vida, que deve ser sempre pautada no melhor, na edificação das virtudes, porque na vida só levamos as virtudes e a inteligência. Tudo mais fica. E assim podemos compreender que a existência pode ser repleta de boas realizações, que os desafios nos fortalecem e não nos enfraquecem, que se estamos passando por uma situação difícil de dor e que também devemos respeitar esse momento em nós, do luto, das perdas, que nos ensinam muito a crescer, mas que nós também devemos ter esse processo de auto-perdão e auto-amor, transitando por esse momento da melhor forma possível e respeitando os nossos limites, sobretudo entender que é um convite da vida para que venhamos a modificar um comportamento, para que nos tornemos cada vez mais amorosos uns com os outros, mais fraternos e respeitosos. É também um convite da vida para que possamos nos reinventar. É um convite da vida para que possamos nos superar, porque possuímos essa potência interna, o Deus interno. E também compreender que na vida não há só ganhos e bens materiais. Às vezes as tragédias nos alcançam e alcançam a cada um de nós nas mais diversas formas, para nos concitar ao reequilíbrio, à humildade, para também nos demonstrar que a vida não é só ganhos materiais, mas que também existe, e esta é a vida verdadeira, a compreensão da realidade espiritual. Quão importante nos é dizer que amamos uns aos outros, amamos os nossos familiares, porque não sabemos o dia de amanhã. Então, quanto nos é importante também valorizarmos o ser, as pessoas, e não necessariamente o que elas têm. Estes desafios da atual existência vêm nos convocando a nos voltarmos para dentro. Assim também a pandemia nos convidou
a essa volta para o interior, para que não fugíssemos mais daquilo que precisávamos enfrentar, daquilo que precisávamos despertar. E isso às vezes nos assusta, nos causa temores variados, porque voltar-se para si mesmo é encarar as próprias sombras, é verificar que precisamos nos aprimorar, é também encararmos de frente a nossa, às vezes, apatia perante os desafios. Mas é exatamente reconhecendo isso em nós que caminharemos com coragem para adiante, para a superação dos momentos difíceis. É fortalecendo o nosso íntimo que naturalmente o exterior irradia aquilo que vai no coração. E não foi por outro motivo que Jesus nos ensinou que não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai da boca que o macula, porque o que sai da boca é o que está cheio o coração. É por isso que é necessário o trabalho interior, para que venhamos a desenvolver cada vez mais as nossas potencialidades de amar, para que venhamos a reconhecer a importância da experiência de vida no nosso aperfeiçoamento moral. Queremos chegar ao cume da montanha? Sim. E enfrentaremos vicissitudes, provações, muitas delas já planejadas antes de reencarnarmos, por nós mesmos pedidas, por nós mesmos desejadas, para que viéssemos a superar as nossas debilidades íntimas, as nossas dificuldades morais. Mas ao alcançarmos o cume da montanha, veremos a paisagem ridente do alto, os céus maravilhosos e o ar cada vez mais puro. Esta é a sensação de evolução. Esta é a sensação de caminhar, realizando melhor, cumprindo com o seu dever diário da maneira correta. Esta é a sensação de nos doarmos ao outro quando oferecemos as mãos em caridade, doando o nosso tempo, doando o que temos, seja material, mas sobretudo moral também, doando da nossa paciência, da nossa compreensão com o outro, da nossa capacidade que temos de realizar o bem. Ao doarmos isto, ao nos entregarmos à caridade, que é ela que nos proporciona a salvação íntima, sentimos a leveza do dia. Sentimos a força necessária para a superação dos desafios. Sentimos como que se nossos pés estivessem mais leves e o nosso corpo físico pudesse transitar de maneira mais tranquila e célere, com alegria e sem rancor, para que viéssemos a caminhar adiante, certos e alegres de que cumprimos com o nosso dever. E o dever está lá colocado por Lázaro em Evangelho segundo o Espiritismo. O dever da alma, que nos desperta o sol interior do amor, porque caminha com as virtudes, com o nosso processo de evolução. Assim nos sentimos mais leves quando nos despojamos dos nossos hábitos infelizes, dos vícios variados que temos e que não nos deixam melhores, mas buscamos exercitar o melhor de nós mesmos, multiplicando os talentos e não enterrando aquilo que temos, mas fazendo com que se achegue a cada vez mais irmãos, que encontrando em nós o alimento do amor, também podem encontrar o seu próprio despertamento e reequilíbrio íntimo, o fruto doce do Evangelho. O objetivo maior de nossa existência é isto: vivenciarmos os desafios e retirarmos deles as lições morais que venham a nos fortalecer
e nos iluminar cada vez mais. E é assim, meus irmãos, com este sentimento de gratidão, que aqui realizamos essas reflexões breves, mas sobretudo oportunas, diante de um mundo em transição. O mundo em transição é desafiador, é o mar alto, mas mesmo encarando o mar alto, podemos ser luzes a outras almas. Podemos ser o pirilampo na estrada escura, aqueles que se encontram perdidos. Podemos nos tornar as mãos amigas a prevenir suicídios, apenas escutando ou dando atenção a um colega de trabalho às vezes, que chega angustiado, nervoso, triste, temeroso. Também podemos ser o abraço acolhedor àquele familiar que se encontra em dor. Aquele que perdeu um ente querido, que na verdade não perdeu o ente querido, mas que está em outro patamar de vida, porque a vida continua e o Espiritismo vem a nos demonstrar a vitória sobre a morte. Que venhamos a nos acolher mutuamente, em pequenos gestos diários, exercer a caridade e realizar o bem e o amor. Então, assim, meus irmãos, é que devemos caminhar nessa jornada que aparentemente escura caminha para o amanhecer de uma nova era. A noite de madrugada parece mais densa, mas conforme os dias e as horas passam, estamos mais próximos do amanhecer. Não nos esqueçamos disso, que mesmo vivenciando a madrugada em nossas vidas, com os desafios inúmeros a serem superados, amanhã avança, amanhã se encaminha e virá, inevitavelmente. O sol surgirá novamente no horizonte e teremos um mundo repleto de bênçãos. Um mundo novo em que ainda não se extinguirá de todo o mal, mas que abominaremos a maldade. Em que nós conseguiremos ter mais bem do que mal, cada vez mais. E desenvolveremos ainda mais o amor e a capacidade de nos desenvolvermos em espírito e verdade. Meus irmãos, é com este sentimento de gratidão pela oportunidade deste trabalho que encerramos a palestra de hoje, agradecendo a presença e a atenção de cada um. Que não nos esqueçamos de Jesus, que não nos esqueçamos dele, o amor não amado, o justo por excelência, condenado, que veio nos ensinar que após o Calvário há a redenção e a luz. Que brilhe a nossa luz interior e que possamos superar os desafios iluminando as nossas sombras interiores e transformando cada mazela que tenhamos em nosso íntimo em virtude para o amanhã de luz e para a construção do reino dos céus em nossos corações. Que fiquem todos em paz. Gratidão mais uma vez. Muita paz.